Olá, queridos, estamos aqui para mais um podcast, Papo de Família. Olá, meu amor, Lá, meu amor. vamos para mais um tempo aqui compartilhando o livro O Significado do Casamento. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5, que é Amar o Desconhecido. E aí Isso nós mesmo. vamos ler o versículo de Efésios 4:32, que diz assim: Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E aí a gente estava conversando um pouquinho e o que o livro traz, né? Que é a Sim, questão de como nós vamos precisar praticar este versículo no casamento. Como nós vamos precisar perdoar, ser compassivo, ser benigno, a partir do momento que a gente se casa e se depara com um desconhecido, é. né? A gente, no namoro, é um tipo de conhecimento. A gente conhece um pouquinho, mas a partir do momento que a gente se casa, porque o casamento é onde a gente se revela totalmente, é uma intimidade Sim. muito grande, né? Uhum. E aí, como a gente vai se revelando a partir disso? Tanto o outro, eu começo a perceber coisas no outro, como em mim também. Começa a aflorar muitas coisas, a aparecer, e aí a gente se depara com esse desconhecido, É né? verdade, e são vários os fatores que colaboram para que a gente encontre esse desconhecido, não Sim, só no cônjuge, mas na gente mesmo, porque nós vamos mudando. Alguém já disse que a coisa mais constante da vida é a mudança. E não é pecado mudar. O problema é quando nós ocultamos verdades ou realmente desconhecemos, e quando elas vêm à tona, isso pode gerar um transtorno, principalmente se nós estivermos falando de costumes que vão prejudicar o relacionamento, né, que vão denegrir. Por isso é que tem um pensador chamado Stanley Hauerwas, ele diz que nós nunca conhecemos a pessoa com quem nos casamos, nós apenas achamos que é, conhecemos. E aí é importante a gente frisar, meu amor, que tem algumas situações que colaboram para que esse desconhecido surja em algum momento do relacionamento. Os filhos, chegada dos filhos, uma mudança de carreira, quem sabe até cidade. de cidade, não é Uhum. verdade? E o próprio amadurecimento da vida, né? O tempo, ele revela características da personalidade que, na verdade, sempre estiveram presentes. Por isso que o casamento não é o casamento responsável por gerar esse desconhecido, Uhum. mas o casamento, ele vai Revelar. revelar essas questões. E por que que isso não aparece no tempo de namoro? Ou mesmo de noivado. Porque nesse período os dois estão dominados por aquilo que Keller chama de paixão. Né? É um sentimento forte, avassalador, dura aproximadamente 2 anos, mas de certa forma ele nubla o entendimento. Porque é aquele período onde eu vou fazer tudo para agradar, onde eu vou procurar ser a minha melhor Conquistar versão. o outro, né? E aí a gente... ou essa questão de não prestar atenção, não Sim, perceber, porque tudo é muito tudo é lindo, muito tudo lindo. no outro encanta, ou é aquela questão de que eu olho para aquele defeito, né? Que eu acho que eu vejo como um defeito, e aí eu penso, quando eu casar eu dou um jeitinho nisso. É. Quando a gente casar eu tento mudar isso no outro, né? Uhum. E daí a importância para os solteiros que estão nos acompanhando de procurarem ser os mais verdadeiros possível, né? Sim. E também os pais desses adolescentes e jovens que começam a namorar precisam ajudar nesse processo, porque muitas vezes o ambiente de desconhecimento é a própria família. Ou seja, como é que esse homem vai tratar alguma coisa que ele, quando filho, não foi tratado pelos pais Sim. dele? Não Aham. foi tratado pela namorada ou pela noiva. Pelo contrário, todo mundo só passou a mão na cabeça. E ele entrou num casamento achando ser o centro do universo, porque os pais o criaram dessa forma. Então, os pais também, nessa fase, podem ajudar nessa lucidez, dar esse choque de Podem e realidade. devem, né? Podem e devem. Isso às vezes acontece com a gente, né? Nós já temos um filho que namora e às vezes a gente percebe uma fala ou algum comportamento e ali naquele momento, às vezes até junto com a namorada mesmo, né? A gente traz exemplos Aham. nossos para que ambos amadureçam o relacionamento deles com uma consciência e com um compromisso com a sinceridade e com a verdade.
Eu acho que isso é importante a gente pontuar. Mas aí ele vai dizer, meu amor, que nada melhor do que desenvolvermos uma amizade. E aí ele vai chegar na realidade de uma amizade espiritual, né, que transcende interesses, compatibilidades mais superficiais. E nessa amizade e nesse relacionamento, realmente nós somos tratados ao ponto de descobrirmos mais as convergências do que as divergências. E nessa amizade, amizade espiritual, que essa amizade que tem que ter no casamento, ela precisa vir com a verdade. Isso Né? E mesmo. aí a gente tem, ainda aqui no capítulo 4 de Efésios, o versículo 15, que diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, o Keller vai trazer esse tópico, né, de o poder da verdade, a importância de nós trazermos a verdade para o nosso relacionamento, sentar, conversar, expor a verdade que está no seu coração. O casamento não dá para a gente ficar escondendo coisas durante muito tempo. Às vezes ali no começo, às vezes ainda vai tentando seguir o que estava ali no namoro, mas chega um ponto que a intimidade é muito grande, a convivência, às vezes o estresse do dia a dia. Então, Sim. as coisas vão se revelando. E aí ele vai trazer a importância de se sentar e se conversar e falar a verdade em amor, expor o que está no coração. Eu estou me sentindo assim, isso está me machucando, mas é falar para o outro também aquilo que você está percebendo. Sim. Poxa, olha, isso que você fez me magoou, não tá legal, eu acho que isso aqui você pode melhorar. E aí aquilo que a gente já também falou aqui, é o falar em amor, mas também é o ouvir em amor. É estar disposto a ouvir e procurar uma mudança, né, diante dessa verdade que chega até mim. O poder da verdade é fundamental para que o desconhecido se torne alguém novamente amável, amigável, com quem eu tenho o prazer de conviver e de dividir os meus dias. E é entender que eu preciso olhar para essas verdades, né? Eu preciso prestar atenção e trazer essa pergunta: qual verdade ruim eu estou enxergando no meu cônjuge? Sim. Qual verdade tenebrosa o meu cônjuge está enxergando em mim? Sim. E diante de tantas coisas que ele pode estar vendo, é o orgulho, o egoísmo, a irritabilidade, o narcisismo. Então, quantas coisas a gente começa a perceber com a convivência. E aí prestar atenção nessa verdade, ouvir essa verdade, mas aí vem o que fazer com essa verdade. Porque uma vez que essa verdade vem à tona, nós precisamos dar o destino correto para ela. E tem pessoas, talvez a grande parte das pessoas, acaba errando quando se descobre uma verdade sobre si e acerca do outro também. Alguns seguram essa verdade nas próprias mãos, numa atitude egoísta, ou talvez até numa atitude resistente mesmo, ou até por medo. Não, eu não vou expressar, verbalizar, externalizar a minha verdade. Seguro nas próprias mãos, ou então quantos já desde o namoro entregam suas verdades, e aí eu posso incluir também a intimidade do seu corpo, entregam no momento errado e para a pessoa errada. Não é? E aí vem a desilusão, que pode inclusive se estender até o casamento. Por quê? Porque de repente a experiência sexual lá, porque se entregou uma verdade, uma intimidade na hora errada, não foi boa, e isso vai se alastrar depois para o casamento. Agora, pode ser que eu também comece a desdenhar, tripudiar sobre a verdade do outro e fazer disso uma oportunidade para crescer. Só que eu esqueço que eu também tenho as minhas verdades tenebrosas, não é? E aí a gente começa então a criticar as verdades um do outro e de alguma forma usar isso para espezinhar, para cutucar, e isso vai gerar briga. O problema também de expor essa verdade fora do casamento. Isso é pior ainda, né? Pior, porque às vezes eu não consigo abrir para o meu cônjuge e vou abrir para o meu grupo de amigos. Verdade. Né? Quantas vezes numa brincadeira, num churrasco, não é, recebendo alguém em casa, às vezes na tentativa de querer agradar, nós fazemos isso.
Eu me lembro de um curso que eu fiz lá com o Edwin Luiz Cole, do currículo Hombridade da Universidade da Família, que ele diz, né, de um marido que humilhava a esposa todas as vezes que eles recebiam pessoas em casa, à mesa. Então ele começava a esposa virava motivo de piada na mesa. Então acho que não Que tem algo triste pior. isso, Isso é né? algo terrível, né? Agora, ao invés desse tipo de atitude, então, primeiro, reconheça as suas verdades, sejam elas bonitas ou feias. Por quê? Porque somente com o reconhecimento dessa verdade é que nós vamos poder adorar a Deus, é que nós vamos ser santificados, é que nós seremos transformados. A mulher samaritana, ela reconheceu, não, esse cara que está comigo não é meu marido. E Jesus a elogiou. Você disse bem, ele não é teu marido. Porque ninguém adora a Deus com mentira. Uhum. Então, chega uma hora que não dá mais para ficar jogando a sujeira debaixo do tapete. A gente precisa, e também não é jogá-la no ventilador, mas é entregar essas verdades nas mãos daquele que de fato pode transformar todas as coisas. É. E aí vem o ponto que ele diz que nós devemos ter essa visão apreciativa e Sim, positiva do outro, né? Não é olhar criticando, mas é olhar em amor. isso. E olhar para o meu cônjuge e pensar, não é isso que define ele. Porque se Uhum, você está com ele, teve coisas boas, claro, teve pontos positivos. Então é fixar os olhos nisso e aí com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, é buscar estratégias em verdade e em amor para que essas outras coisas sejam resolvidas, né? sim. Esses pontos que às vezes não está ficando muito legal no casamento. Então, vamos lá, com a verdade e com o amor, como é que a gente vai resolver isso daqui? Que aí é o É, outro ponto, né, que tem aqui no capítulo, que é o poder do do amor. Então, amor, tem o poder da verdade isso. e o poder do amor. E os dois juntos é que a gente vai trazer a solução para lidar com o desconhecido, né, em Exatamente, amor. em Né? amor. Por quê? Porque, de fato, o amor cobre multidão de pecados. Né? Ele vai, inclusive, citar esse texto, levando-nos a olhar para a atitude de Jesus. Ele, inclusive, chega a dizer mais ao final que nós precisamos ser miniaturas de Jesus. Isso. Né? Porque é óbvio que ninguém transforma o outro na sua própria força. Pare de querer mudar o outro. Pare de querer mudar o que te incomoda na força. O amor costuma ter bons resultados. Sim. Essa atitude proativa, essa atitude de, como já foi dito aqui, em amor, conseguir enxergar aquilo que a pessoa vai se tornar e não necessariamente aquilo que ela é ou como ela está nesse primeiro Até tem uma momento. frase do texto que diz: a euforia da paixão passa, o amor se torna uma Escolha. escolha. É. Então, aquele, aquela empolgação de fazer, às vezes eu não vou ter, Uhum. mas o amor passa a ser uma escolha. Eu decido fazer, eu decido amar, eu decido olhar para o outro de forma a pensar naquilo que ele pode se tornar, ou ver a essência dele. E não apenas como ele está, Isso. né? Porque foi exatamente isso que Jesus sempre fez em amor. Ele olhava para as pessoas e ele já via aquilo que ele mesmo faria na vida daquelas pessoas. E é importante que cada cônjuge veja o casamento como um espaço de cura, Sim, porque todos nós chegamos no casamento com os nossos traumas, com as nossas descompensações, com os desvios do nosso caráter, com feridas abertas, é e aí eu verdade. preciso ser cura Cura. e não veneno na sua vida. Né? Eu preciso despertar em você e você em mim os melhores sentimentos, a melhor versão. Keller, ele chega inclusive a dizer: eu só me senti másculo depois que me casei. Então, a grande pergunta o que a nossa postura, o que as nossas palavras têm gerado na vida do cônjuge, né? Tem despertado isso? Porque é fato que esse amor, ele não é um amor platônico, ele é um amor de escolha, ele é um amor de decisão, ele é um amor intencional. É claro que ele nasce numa vida de oração, porque o amor é dom de Deus, ele é o fruto do Espírito, é colocado como fruto e como amor. Nós não vamos conseguir isso sozinhos, mas ao mesmo tempo não dá só para espiritualizar.
O amor, ele precisa ter aquilo que ele chama de moedas. Isso. Ele precisa ter a sua linguagem. O que ele traz como moedas do amor é o que a gente já falou aqui algumas vezes sobre a linguagem do amor. Isso. Né? E aí ele traz 3 pontos para falar sobre essas moedas do amor, que é a afeição, a amizade e o serviço. Né? Entendendo que essas moedas do amor, essa linguagem do amor é diferente de uma pessoa para outra. Sim. Aquilo que às vezes eu entendo como linguagem de amor é diferente de como você entende a linguagem de amor. Por isso a importância do diálogo, da verdade em amor, que daí você vai expor para o outro aquilo que você entende como amor, para que eu possa conhecer qual é a sua linguagem de amor e que você possa conhecer a minha. E aí, quando ele fala um pouquinho sobre a afeição, ele vai trazer a importância da carícia no casamento. Sim. Que no namoro a gente tem. É o carinho, é a atenção, é a presença. E aí, depois do casamento, parece que isso se perde e não pode se perder. Tem que ter a carícia. E também não pode ser só na hora do sexo. E tem gente que nem antes faz. É verdade. Né? Tem que ter ali aquele ponto, a carícia, a preparação para aquele momento, mas não pode ser só ali. Tem que ser durante o dia. Tem que ser o dia a dia, mesmo quando não vai acontecer nada. Exato. De sexo, é que o homem ele sempre pensa no finalmente. Isso. E se não tiver o finalmente, parece que ele não se sente motivado a fazer ali um carinho despretensioso. Isso. Então a gente precisa ter isso como rotina, como hábito. É o abraço, é o chegar e dar um beijo. Sim. Vai sair, dar um tchau, dar mais um beijinho. Parar também com esse negócio de ser só selinho. Tem que ter um beijinho mais demorado. Tem que ter o sair juntos, assistir um filme. É a carícia, é o tempo, é a afeição. Né? E demonstrar isso no dia a dia. Mas é também a gente desenvolver a amizade. Sim. Né? A importância do dedicar tempo para ouvir, para rir juntos, para abrir o coração, fazer coisas como cozinhar, né? Fazer algum serviço de casa juntos, desenvolver essa amizade que a gente falou no capítulo anterior. Sim. A importância a missão do casamento, a santificação através da amizade. Mas nesse ele também fala dessa amizade, né? Como esse instrumento de aproximação entre duas pessoas desconhecidas. E o serviço, a importância da gente servir o outro. Oferecer nosso tempo, a qualidade do nosso serviço ali. Às vezes a gente fica brava, mas por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que começar? Começa você fazendo. Vai buscando em Deus, pedindo que Deus também transforme o outro, incomode o outro, para que isso aconteça daí das duas partes. E como é gostoso isso, quando os dois estão nessa interação. É fato que quando nós assumimos o poder da verdade no casamento e o poder do amor, nós o fazemos entendendo que é muito mais proveitoso, dá menos trabalho arrumar a casa do que começar do zero com uma outra pessoa. E lá na frente você vai descobrir coisas. Descobrir também o desconhecido. Então você só está adiando viver a melhor verdade e a melhor versão da sua vida e do outro. É isso aí. E para finalizar, nós gostaríamos de ler aqui na página 190 do livro, que diz assim: uma das maiores expressões de amor é a disposição de mudar, de assumir o compromisso de mudar atitudes e comportamentos que incomodam ou magoam seu cônjuge. É necessário que cada um esteja disposto a aceitar correções e responsabilizar-se por mudanças verdadeiras e concretas. Esse tipo de mudança é sempre difícil e, sem a graça de Deus, é quase impossível. Ao mesmo tempo, é um dos maiores sinais do amor no casamento. Então, com a graça de Deus, nós podemos alcançar essas mudanças e não espere do outro. Comece em você, que você possa assumir esse compromisso de mudança. Amém. Se você se deu conta de que está dormindo com um desconhecido e isso de alguma forma gerou frustração, mude a sua maneira de pensar, né? Entenda que você também está mudando e de certa forma você também é um desconhecido para o seu cônjuge e que possamos nos encontrar em Deus. Amém. Que possamos voltar para o projeto original
e que você não seja o que o outro quer que você seja, mas aquilo que você nasceu para ser. Essa identidade que foi selada antes da fundação do mundo e que foi resgatada na obra sacrificial de Jesus. A Bíblia diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O amor de Deus tem essa característica de ser para sempre. Não é eterno enquanto dure, é eterno. É eterno. Eterno não é enquanto dure, eterno é eterno. Essa é a promessa que podemos viver e que o Espírito Santo possa nos fazer convergir e que possamos focar muito mais naquilo que nos une e menos naquilo que nos separa. Amém? Até porque Jesus na cruz, ele destruiu a inimizade e não as diferenças. E as diferenças é que muitas vezes nos fazem pessoas de certa forma desconhecidas, mas quando essas diferenças estão nas mãos do Todo-Poderoso, elas realmente podem somar no casamento. Amém? Amém. Quem orou no último podcast, meu amor? Acho que foi você. É? Então acho que você pode orar Vamos hoje, orar, finalizando então. esse tempo. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, te agradecer, Pai, pelo teu grande amor por nós. Obrigado, Jesus. Te agradecer pela tua graça e pela tua misericórdia que nos capacitam, Pai, a vencer os desafios do casamento. Aleluia. E nós queremos pedir a tua graça mesmo, pedir a tua sabedoria, pedir a unção do teu Espírito Santo, para que o Senhor nos ajude, Senhor, que em verdade e em amor nós possamos realmente vencer todos os desafios que nós estamos enfrentando no casamento. Pai, cada vida que está ouvindo esse podcast, que elas possam realmente depender da tua graça e realmente passar por todas essas tribulações, esses momentos difíceis, confiando em Ti, sabendo que o Senhor não falha, Pai. Aleluia. O Senhor tem todo o controle nas Tuas mãos. Glória e o Senhor fará, o Senhor vai agir, nós cremos nisso, Pai. Então que o Senhor possa capacitar essas vidas, que o Senhor possa trazer a paz, a alegria, tirar as mágoas, o rancor, o desânimo, e encher mesmo essas vidas, Pai, de ousadia no Senhor. Amém. Para que elas possam realmente exercer esse amor do tempo em família, das afeições, da amizade, o tempo de serviço com excelência, Pai, com dedicação, com amor, e que haja cura nos relacionamentos. Aleluia. Nós oramos e profetizamos, Pai, relacionamentos restaurados, renovados, curados, pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe e até o nosso próximo podcast.